Olá, estamos de volta depois dos vídeos do Rames, está combinado. O pessoal mandando o zap dizendo que era muito maldoso, muito malvado quando criança. Não era malvado. Até vou aproveitar, a Mari está aqui, a nossa psicóloga de plantão. Mari, eu fui uma criança normal, fazia sacanagem, praticava brincadeiras, puxava a carteira para o cara cair, coisa que qualquer criança faz, né? Ou eu era muito malvado? O que você acha? Depende da intenção que você fazia isso, Não, a né? intenção não era machucar, não era brincadeira. Se era mesmo. para brincar ou se era para sacanear mesmo, né? Era para sacanear. Bom dia, querida, tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem. A gente tem observado cada vez mais na sociedade moderna que as pessoas estão se tornando egocêntricas, ou seja, tudo gira ao redor de mim. A sociedade parece que está incentivando para que as pessoas se tornem egocêntricas, tirando aquilo que é especial da pessoa se gostar, que é e tem que se gostar, a pessoa tem que se entender, tem que se gostar, mas tirando um pouco esse foco e colocando o foco de que tudo deve girar em tua volta, em teu entorno. Isso cria o egocentrismo. O que é isso? O egocentrismo é isso mesmo? É a pessoa que pensa que o mundo funciona, tudo existe em função dela? Porque ela existe, né? O egocentrismo, ele vem da palavra grega egon e centron, que é eu no centro. Certo. E ela é diferente do egoísmo, que o egoísta quer tudo para si. O egocentrista não, ele se tem em primeiro lugar para tudo e ele acha que tudo acontece por causa dele. Ele realmente é o centro das atenções. Ele não quer tudo para si, não, ele só acha que tudo acontece em função dele. Tudo acontece por causa dele, é justamente nesse sentido, Chico. O egoísta não, ele quer tudo para si, né? Ele sempre se coloca no primeiro lugar também, mas o egocentrismo, ele é mais no sentido de que as coisas acontecem porque eu existo. Nós contamos hoje com pequenas famílias, né? É um modelo que se adotou. É claro que ainda existem famílias com 4, 5 filhos, ainda elas acabam... Mas quando a gente encontra, até tem aquelas... O quê? Você tem quantos? 4? Hoje a gente se admira, né? Até 3 filhos já virou uma coisa de louco, né? Antes era um número muito usado em famílias, 3 filhos. Hoje, o quê? Normalmente ter 1, no máximo 2. Quando se tem 1, se corre esse risco dos pais criarem essa sensação, esse sentimento nessa criança? A princípio, um bebê, quando nasce, ele é egocentrista, por natureza, porque ele é o centro das atenções, por natureza. E, segundo Jean Piaget, as crianças, até na segunda infância, que seria entre 3 e 6 anos, têm um egocentrismo natural, porque elas não têm a capacidade de diferenciar que as pessoas têm crenças, que elas têm opinião, que elas têm pensamentos diferentes. Então, é ali que começa a se construir. Essa criança, quando ela impõe a sua autoridade, ela acha que só ela está certa, ela não sabe se colocar. Ali é um egocentrismo natural e é dali para frente que a gente começa a constituir. Porque o que é o egocentrismo? É um empoderamento exacerbado da nossa própria personalidade, que é diferente do ego. O que é o ego? O ego é a consciência de mim mesmo. E o ego, ele acaba governando a nossa vida, ele é o equilíbrio da nossa vida. O ego e o egocentrismo são diferentes nesse sentido. Porque o egocêntrico, ele tem consciência de si necessariamente? Não. Porque a pessoa que é egocêntrica, nem sempre ela se percebe egocêntrica. Não, nem se dá conta. Não se dá conta. É natural para ela. É natural dela. Então, assim, o que é que tornou ela assim foram as condições, as vivências dela realmente. Esse pai pode se preocupar porque ele pode tornar o seu filho egocêntrico? Sim. Porque quando esse filho consegue manipular os pais para fazer tudo o que ele quer, e quando ele faz acontecer as coisas e se coloca como o papel principal, aconteceu por minha causa, ali ele começa a construir a sua personalidade. Como é que o papai e a mamãe que estão assistindo toda manhã nesse instante podem perceber que o seu filho se virou um egocêntrico? Quando ele se coloca em primeiro lugar para tudo e quando ele quer ser o centro das atenções. Que tudo gira em volta dele realmente. Não é o egoísta, é o egocêntrico. Não é o egoísta. As pessoas podem confundir essa situação. O egoísta quer tudo para si. E o egocêntrico não, ele diz, tá vendo? Só aconteceu porque eu te ajudei. Só aconteceu porque eu falei. O egocêntrico, ele traz para si, ele tem uma personalidade excessiva de si mesmo, de que as coisas só acontecem por causa dele.
E as coisas se tornam possíveis por causa dele. Então, assim, como que um pai e uma mãe podem perceber se o seu filho é egocêntrico? É quando ele é o centro das atenções. Quando ele se coloca em primeiro lugar para tudo. Uma pessoa egocêntrica, geralmente, ela não é empática, como você bem falou. O Rams falou, a empatia não existe muito numa pessoa egocêntrica, porque ela não consegue se colocar no lugar do outro. Então, assim, se você percebe que o seu filho ele não consegue diferenciar, justamente na criança de 3 a 6 anos, que não faz a diferença da crença, da opinião, do pensamento, ela não faz essa distinção, tem alguma coisa errada com ela. Errada em que sentido? É uma personalidade, né? Ela se constitui enquanto ser humano, enquanto indivíduo, pela sua personalidade. Ela pode ir para a vida dessa forma e passar a vida inteira dessa forma? Pode, justamente porque ela não se percebe nesse processo. E o que vai acontecer com ela? Vai enfrentar algumas dificuldades, né, Chico? O nosso meio social hoje, ele nos afasta das pessoas quando a gente se coloca nessa posição de eu sou o centro das atenções. Apesar de, como você falou, o mundo consumista hoje, ele acaba nos trazendo um contraponto de que a gente não olha para nós mesmos, nós enquanto seres humanos, mas nós enquanto coisas. Enquanto coisas, nós buscamos coisas certo. E não olhamos para nós mesmos. Então, ou seja, quando olhar para nós mesmos enquanto coisas. Eu sou feliz se eu tiver isso. Isso. Eu só vou ser amado se tiver isso. Só vale a pena se tiver isso. Para estar bem eu preciso ter tal objeto, tal perfume, tal relógio, tal carro, etc. e tal. E o que é que você faz para conseguir tudo isso? Você faz muita porcaria. Você acaba se tornando uma pessoa egocêntrica muitas vezes, porque você quer tudo isso, você demanda uma necessidade de que tudo isso aconteça. Porque você é o centro. Então, para você chamar a atenção, como que você vai fazer? Uma criança, ela pode ser naturalmente, quer dizer, você tem um egocentrismo natural até 3, 4 anos. Depois disso até tem os 6 anos. 6 anos. Né? Depois disso tem que começar a mudar e entender de que existe o outro, a Aí a criança do outro. já traz no seu desenvolvimento a capacidade de fazer essa diferenciação. A pergunta é, o egocentrista, ele é egocêntrico porque ele tem essa personalidade ou porque papai e mamãe, de tanto dizer que ele é o centro de tudo, não refrearam no momento certo e ele leva isso para a vida? Contribui, isso contribui. Mas o egocentrismo, ele não é um sentimento, Chico. Ele é uma característica da nossa personalidade, que ela se constitui nossa, própria. O outro pode me construir? Sim. A demanda vem do ambiente, do meio, do social, que nos constitui enquanto seres humanos. Mas vai depender muito mais de nós aprendermos e absorvermos aquilo que é bom para nós do que a influência da família, da sociedade. Os pais vão ensinar, mas quem tem a capacidade de diferenciar, discriminar, é o próprio indivíduo. Você já atendeu algum egocêntrico? Particularmente não. Ele procura nesse ajuda? âmbito, não necessariamente, porque ele não se percebe. Entende, né? Se você disser para uma pessoa egocêntrica que ela se faz, que ela se coloca, ela não vai. Ela vai dizer, não é comigo, eu não faço isso. Ela não se percebe. São raras as pessoas que se percebem nesse processo. Então, elas acabam não buscando ajuda, porque acham que não precisam de ajuda. Ela consegue ter uma vida social? Normal? Tem, né? Só que que nem eu falei, tem algumas dificuldades, algumas pessoas que sabem lidar, talvez com essas pessoas consigam se aproximar delas, porque sabem da sua personalidade, de como ela é, entendem essa possibilidade. Já as pessoas que são um pouco mais rígidas não entendem, então acaba que se afastam, né? Tem uma vida social? Tem, mas ela acaba se tornando um pouco limitada, porque o próprio egocêntrico impõe os seus limites, né? A si mesmo, do que ele quer para ele, aonde ele vai estar. Se eu não for o centro das atenções, não adianta. Se ele vai num ambiente em que ele não é o centro das atenções, ele não vai continuar frequentando aquele ambiente. Só que é inconsciente dele, muitas vezes, de que esse processo acontece. Pode ser uma autoafirmação? Eu quero ser o centro das atrações porque eu preciso disso para me autoafirmar como uma pessoa bonita, inteligente, agradável, coisa do tipo, ou não? Não, o egocentrismo não. Ele vem mais nessa questão de ser o centro das atenções no geral mesmo, não de uma afirmação necessária. Cara, vamos combinar que é difícil esses negócios da psicologia, porque conseguir dividir uma de outra personalidade é complicado, é delicado, né?
a gente quando vai fazer um diagnóstico, a gente tem que olhar muitas questões, né? Porque nem todas as nossas características significam de fato algo preponderante na nossa vida. Uma pessoa egocêntrica, ela se constitui por si só. A pessoa quando se dá conta, você falou que ela normalmente ela não se dá conta do seu egocentrismo, mas quando ela se dá conta, ela sofre e ela procura ajuda? Sofrer, ela sofre. Procurar ajuda, daí já é outra coisa. Porque assumir, né, que a gente precisa de ajuda, porque o egocentrismo, ele está relacionado ao meu eu, a eu enquanto indivíduo. Então, assim, a partir do momento que eu aceito isso e eu quero a mudança, você parte para a ação de procurar ajuda. Mas enquanto você sabe que você é assim, mas você não quer mudar, porque isso te constitui enquanto ser, isso te faz ser humano. Para que mudar? Como que eu vou mudar? Eu não consigo mudar. As pessoas têm muita dificuldade de mudar. E nós conseguimos mudar o outro? Não, nós temos que mudar a nós mesmos. Então, assim, eu tenho que me apropriar dessa minha condição. As pessoas ao meu redor podem me trazer informações? Podem, mas partimos do princípio de que a própria pessoa precisa estar consciente dessa sua situação para que ela busque ajuda. Não é fácil a mudança, né? Não, a mudança é mais difícil de se constituir no ser humano, né? Nós estamos quase nosso tempo estourado, porque cada um de nós carregamos um probleminha. Com certeza. Não vai dizer que, eu sou tal, eu sou... Não. Cada um de nós carrega um ou mais problemas, características de personalidade. Por exemplo. Por exemplo. E aí, quando você se dá conta disso, é aquela velha história, não, eu preciso mudar. Com certeza quem está nos assistindo, em algum momento de suas vidas, pensou, eu preciso mudar. Eu tenho que mudar porque não está legal. E aí faz essas promessas internas e não consegue, porque não é realmente fácil, mas se consegue. Precisa muita determinação. Sim. Porque, na realidade, o que é que precisa mudar, né, Chico? A empatia já seria algo positivo nessa mudança, porque quando eu consigo me colocar no lugar do outro, eu não preciso necessariamente mudar quem eu sou, mas alguns hábitos que estão em mim. Então, assim, a empatia é saber me colocar no lugar do outro e saber que ele também tem mérito de fazer as coisas, que ele também está vivendo no mesmo mundo que eu e que ele também tem vivências. Eu vou fazer uma pergunta difícil, você tem 30 segundos para responder. Nós vamos falar do egocêntrico. Quando ele se dá conta que é egocêntrico e ele consegue se colocar no lugar do outro, puxa, eu preciso pensar que o Jonas também é especial, que ele também merece atenção, ele também merece as coisas boas do mundo. Então, ai meu Deus, eu preciso fazer isso. Não, mas eu quero para mim, não. Eu vou dividir com o Jonas, pronto. Não é egoísta, eu vou ajudar o Jonas. Ok, fiquei curado do meu egocentrismo? Não, eu o controlei. É isso? Isso. Porque eu acho que não tem cura esse negócio, né? É uma mudança de hábito, que nem eu falei, né? Não, é se colocar no lugar do outro, porque você não vai mudar a sua personalidade da noite para o dia. A tua personalidade, você construiu ela ao longo do seu desenvolvimento. Você vai controlar. Você então vai aprender a administrar, a construir essa empatia, porque o egocêntrico, geralmente, ele é egoísta e não tem empatia. Caramba. Querida, poder, não é fácil, mas vamos levando. Qualquer hora você volta mais uma vez aqui para discutir outro assunto. Sempre é bom te ver. Que bom, Chico. Sempre Obrigada. muito bom. Gosto muito de você. Volta amanhã, quinta-feira. Um beijo. Até lá. Tchau.